Não, já saí faz tempo. Gravando, presidente. Ok. Muito obrigado, doutor Jailson. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 28 de agosto de 2024. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos duas sustentações orais. Iniciaremos pelo processo da Alcateia Engenharia de Sistemas. Patrono é o doutor Néder, que já foi juiz desse tribunal e muito nos orgulha. Seja bem-vindo, doutor. Auxiliado pela doutora Márcia também. O relator do recurso é o doutor Alexandre Dias. Doutor Néder, o senhor abre mão do relatório? Pois sim. Muito obrigado. Doutor Alexandre, um resumo da acusação, por favor. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia. Aqui eu tenho o caso da empresa Alcateia, que é acusada de remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, sem que tenha comprovado o internamento, né, na zona incentivada. O processo vai à primeira instância, é mantida a acusação fiscal, exceto se não me engano, 5 notas fiscais, que houve a comprovação, né, no entender do julgador tributário de primeira instância, houve a comprovação da devolução das mercadorias. Então, dessa decisão, sobe recurso especial e recurso de ofício, visando reforma, cada qual abordando a decisão de primeira instância do seu jeito, do seu modo. Em linhas gerais, seria isso. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Néder, fique à vontade, por favor. Bom dia a todos, novamente. Presidente, só mais um detalhe. Eu não sei se é o caso de adiantar que eu vou fazer uma conversão em diligência, não sei se o doutor Néder pretende fazer agora a sustentação oral, o retorno da diligência. A conversão de diligência é para abertura de prazo para pagamento, né? Por Isso. conta da recalculação. Doutor Néder, fique à vontade. Tá bom. Tá bom, eu agradeço pela diligência, abertura de prazo para diligência. Acontece que já sabemos de antemão que a empresa não terá condição de arcar com isso, até porque ela se vê no justo direito de recorrer, não, de sucesso no presente caso. Então, o que sucede? A empresa foi autuada através do auto de infração 5.023.5990, como já foi dito, e versa a autuação sobre a remessa para a Zona Nova de Manaus não comprovada. Bom, dessas notas fiscais que foram remetidas, que são objeto da acusação, 134 notas, o que acontece? Essas notas realmente não constam das notas fiscais o evento de internalização, entendeu? Na nota fiscal. Ocorre que elas foram vistoriadas pela SUFRAMA. Consta esse evento na nota fiscal. Na nota fiscal também consta que a Cefaz, no Amazonas, se manifesta pela entrada, pelo recebimento da mercadoria. Ora, veja só, se a mercadoria chegou na Zona Franca de Manaus, se ela foi vistoriada, o que falta o quê? Um elemento de comprovação, de identificação nos eventos da nota fiscal. Agora, esse evento esse evento tem que ser registrado pela SUFRAMA ou pela Cefaz do Amazonas. Então, o contribuinte não tem como interferir nisso. Ele fica alheio. Isso não é culpa do contribuinte de não ter esse evento registrado. Está provado que a mercadoria chegou na Zona de Manaus, que foi recepcionada, que foi a fazenda se manifestou pelo alimento da mercadoria
Não há o que comprovar. Isso há mais do que isso, porque pelo contribuinte. Então, ou qualquer evento adicional tem que ser os órgãos públicos da Amazonas, da SUFRAMA, entendeu? Então, é isso que nós entendemos como a comprovação está feita, ela está adequada, entendeu? Embora a legislação diga que o fato é o termo nos eventos, o termo dizendo que a mercadoria foi internalizada. Mas isso foge do âmbito do contribuinte, entendeu? Então, é esse o nosso parecer e a nossa defesa. E muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Neder. Doutor Alexandre, algum questionamento ao patrono? Não, nenhum, presidente, mas eu fico confuso agora se é o caso de converter o processo em diligência ou se me devolve o processo para julgamento, porque o Eu acho patrono... que poderia devolver, o senhor retira o processo, devolve para o relator, o senhor produz o voto e, ao final, vota a observação para notificar o contribuinte. Sim, porque o patrono disse que não usarão da Mas, assim, prerrogativa. ele tem que ser notificado formalmente. Então, assim, Precisa de qualquer maneira, né? com o resultado do seu voto, se for pela manutenção da acusação, já pede para ser notificado da reabertura de prazo para pagamento, que eu penso, né? Se o seu resultado for pela derrubada do auto, não precisa. De qualquer maneira, senhor, aí fique à vontade. Não, a minha dúvida surge exatamente porque o patrono menciona que o contribuinte não vai usar da prerrogativa nesse momento. Então, inócua a diligência nesse momento. Tá, então o senhor vai retirar? Eu prefiro. Ok. Representação fiscal da doutora Maria Cláudia. Tem pedido de sustentação lá da Fazenda. Vou esperar o retorno, vou esperar o voto da decisão do doutor para fazer a sustentação do recurso de ofício. Eu, de qualquer maneira, no sistema vai constar como feita Tudo bem, não, tudo bem. pela representação e pelo doutor Neder, porque a opção que eu tenho é ausente. Não. Como fez. Não, Então, posso falar brevemente agora também, mas fique à vontade. pode ser. Bom, o nosso recurso de ofício ele diz respeito apenas a algumas, né? Algumas notas fiscais aí para as quais a autuada ela está alegando devolução. Essas devoluções, a autuada trouxe, assim, na verdade, para 3 notas, ou trouxe a comprovação, porém fora do prazo, né? Fora do prazo de 120 dias. Por mais que seja uma formalidade, nós entendemos que o procedimento ele tem que ser feito de acordo com a legislação, ainda mais como é no caso de uma isenção, que a interpretação é literal, portanto, tem que seguir, o requisito tem que ser seguido à risca. Então, para a gente tem que ser mantido. E no caso das outras notas, na verdade, são 2, né, que foram fora do prazo, e há 3 notas para as quais não foi essa devolução, não foram comprovados requisitos formais do artigo 453 do ICMIS, em que não consta na nota fiscal esse evento de devolução. Então, essa documentação com esse evento de devolução, ela também não foi apresentada. Portanto, de acordo com essas provas, por mais que fora do prazo exista a possibilidade desse ingresso ter ocorrido em relação a essas operações, nós somos pela reforma da decisão, para que seja restabelecido a cobrança relativa a essas notas fiscais. É só isso. Ok, muito obrigado. Doutor Alexandre, o senhor vai retirar, então devolve para o relator? Por favor. Então, doutor Neder, nós vamos devolver para o doutor Alexandre, que vai proferir o voto de mérito e aguarde a intimação para a nova sessão. Ok. Ok, muito obrigado. Tenha um bom dia. Eu agradeço. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia, doutora Márcia. Até mais.
Perfeito. Doutor Alexandre, então, foi devolvido para o relator. Próximo processo, a doutora Gabriela está aí, ela vai falar pela Terra Alumínios. Certo, doutora Gabriela? Microfone, por favor, nós não estamos te ouvindo. Bom dia, estão me ouvindo? Agora sim. Bom dia, ilustríssimos jogadores da terceira Câmara do Tribunal de Poços de Estágio. Doutora Gabriela, deixa eu só registrar aqui. Bem registrado, agora sim. A acusação aqui é de crédito indevido, decorrente de documento inidôneo, que as entradas foram acobertadas por aparentes documentos fiscais de emissão da RB Alumínios. Doutora Gabriela, fique à vontade. Bom dia, ilustríssimos jogadores da terceira Câmara do Tribunal de Poços e Taxas do Estado de São Paulo. O auto de infração em comento é o 44162, tá? Trata-se de auto de infração lavrado pelo Fisco Estadual contra a autuada terceira de boa-fé, que adquiriu mercadorias da empresa RBA, que foi posteriormente considerada inidônea. A princípio, né, é importante destacar que a Terra Metais, ela já está há mais de 35 anos no mercado, atuando aí no ramo de alumínios, tá? E de plano, cabe observar que esse auto de infração, ele é diferente das outras atuações relacionadas a fraudes cometidas por fornecedores, porque nesses casos, esses fornecedores nunca atuam no local informado, né, nos atos constitutivos. Porém, nesse caso em tela, a fornecedora RBA, ela foi localizada pela fiscalização, conforme consta no relatório, e ela tinha estrutura, endereço, e o próprio fisco, ele comprovou que ela estava atuando de forma regular. Para a declaração da idoneidade, foi por conta que o fisco considerou que total das operações realizadas pela RBA, em comparação com a sua estrutura, não seria compatível com o volume dessas operações. Mas acontece que tais operações não foram todas realizadas pela Terra. Pelo contrário, somente 1% de todas as operações da RBA foram feitas pela Terra. Então, como comprovar que a Terra não poderia ter feito essas realizações se for 1% de todas essas operações, né? E, aliás, essa incompatibilidade encontrada pelo fisco, ela se baseou em dados, em dados que eles mesmos, efetivamente, que eles mesmos presumiram lá pelos agentes. Não foram os dados que tiveram objetivos, né, e tiveram a técnica para tanto. Então, só foram realmente meras presunções lá do fisco. Além disso, na ocasião em que aconteceu as atuações, não tinha como a Terra desconfiar dessa idoneidade. Conforme está superstado na súmula 509 do STJ, a Terra ela conseguiu comprovar a veracidade da compra e venda, porque nos documentos de folhas 449 e 1410, foi comprovado que a Terra consultou a Sintegra da fornecedora, que se encontrava regular na época das transações. A RBA operava no local indicado, conforme o próprio fisco constatou no seu relatório. As mercadorias elas foram adquiridas por meio da cláusula CIF, ou seja, a responsabilidade para essas transações da mercadoria era da vendedora, mas mesmo assim, a Terra ela consultou o Sintegra da transportadora, que também estava regular diante do Estado de São Paulo. Todas as entradas de alumínio foram efetivamente atuadas, tá? A mercadoria era auditada pelo próprio controle de qualidade da Terra e ingressou como matéria-prima em seus processos industriais. O alumínio ele foi pago através de rede bancária, conforme carta de aquisição, e todas essas operações foram regularmente contabilizadas, conforme está disposto nos autos. Então, a Terra ela conseguiu comprovar todos os requisitos aí da súmula 509 do STJ.
Ademais, essa diligência ela ocorreu pelas secretarias do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e a Polícia Civil em 13 de 6 de 2006. Porém, nessa data, os próprios fiscos não suspenderam imediatamente as inscrições da empresa, sendo que a própria tabela utilizada nos autos comprova que somente 3/4 das operações, comprova que 3/4 dessas operações ocorreram após junho de 2011, ou seja, após eles terem ido lá fazer essa fiscalização. Em outras palavras, se nem mesmo os órgãos fiscalizadores identificaram essa irregularidade e já suspenderam as atividades da fornecedora, como exigir que a adquirente, a Tera, tivesse a capacidade e o dever de fazê-lo? E além disso, repita-se, todos os cuidados necessários para certificar a regularidade da fornecedora foram devidamente cumpridos pela Tera. Da mesma forma, as diligências pela transportadora ocorreram em 9 de agosto de 2011, mas foi somente em setembro de 2012, quase um ano aí depois, mais de um ano depois, que o relatório, nas folhas 405 e seguintes, que constatou que cassou aí a eficácia desses transportes entre a fornecedora e a fornecedora RBA e a transportadora. Importante também observar que o fisco baseou sua atuação na suposta inexistência dessas operações interestaduais, e ela utilizou como prova uma pequena amostragem sobre o sistema aí via face sem parar, que, aliás, não foi juntado nesses autos. E mesmo assim, é, os caminhões, os caminhões nas operações realizadas com a Tera, indicados nas notas fiscais, não estavam relacionados no universo pesquisado pela fiscalização, tá? E soma-se a isso o fato que os pagamentos realizados pela Tera foram feitos pelo Factory. Só que, conforme sabemos, essa forma de pagamento, ela é aceita pela legislação e ela não pode ser desconsiderada como prova para comprovar esse pagamento das operações, porque se a lei mesmo permite, qual o ato punível que foi feito pela Tera, né? E, além disso, conforme as planilhas que estão dispostas nos autos, as folhas 3.629 e 3.635, foram identificadas as notas fiscais, as datas de pagamento, as duplicadas correspondentes, os controles de entrada, controle de pesagem e conferência das respectivas mercadorias no estabelecimento da Tera. Ademais, conforme o laudo apresentado às folhas 1413 e 1425, a Tera demonstrou que o alumínio era adquirido pela RBA, que foi os tarugos, e era utilizado como matéria-prima para sua produção, tá? Então, em conclusão, a Tera, ela teve absoluta boa-fé nesse caso, conforme comprovado nos documentos juntados aos autos. E ela, sim, na verdade, é uma vítima também, e não pode ser prejudicada por conta desse ilícito feito pela fornecedora RBA. Por conta disso, nós requeremos que o auto de infração seja cancelado pela Colenda Câmara. Caso não seja esse o entendimento, é possível destacar que, pelo menos, a multa seja limitada à taxa Selic, conforme também decidido pelo próprio STF no tema 1062. Além disso, é um entendimento pacífico no STF também que a multa punitiva não deve extrapolar 100% do valor do tributo. No caso em tela, a multa de 35% sobre o valor das operações acabou resultando em mais de 435% do valor do tributo, que também merece ser reformado, afastado aí por essa Colenda Câmara. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gabriela. Eu sou relator, não tenho questionamentos. Doutora Maria Cláudia, representação fiscal, alguma pergunta à patrona? Muito obrigado. Doutor Paulo? Nada, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Nenhuma pergunta, presidente. Muito obrigado. Doutor Fábio Bezana? Sem perguntas, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Eu vou retirar esse processo de pauta
Vou preparar o voto após ouvir a sustentação oral. E, doutora Gabriela, acompanha as notificações do retorno para julgamento, ok? Tudo bem. Muito obrigado pela participação. Até uma Agradeço. próxima. Até uma próxima. Processo Obrigada. para o relator. Próxima distribuidora. Vamos no processo do Dr. Paulo Rafael Maceta, Renato Yukio Funada. Pode ser, doutor? Pode sim, presidente. Tem Vamos lá. sustentação oral? Não. Então tá bom. Desculpa. Eu vou passar para o meu voto, pular o relatório no item 10. Inicialmente, devemos analisar a preliminar de decadência do item 2. A autuada não questiona a aplicação da regra do inciso 1 do artigo 173 do CTN, porém alega que as operações ocorreram no ano de 2017, não no ano de 2018. Pelas provas dos autos, vemos que em 2017 os valores... Desculpa, eu vou dar uma introdução. É um caso de TCMD de doação, de distribuição desproporcional de dividendos dentro da empresa, entre dois dos sócios, e foi essa distribuição desproporcional suposta teria ocorrido em 2018 e a autuada alega que ocorreu em 2017. Mas, pelas provas do auto, vemos que em 2017 os valores estavam em conta contábil de dividendos a pagar, sendo que em 2 de janeiro de 2018 os valores foram transferidos para a conta dividendos a pagar Renato e Yukio Funada. Mesmo que a autuada alegue que os lançamentos contábeis na conta dividendos a pagar tenham sido realizados em 2017, que tenham indicação do nome de Renato Yukio Funada, certo é que eles se encontravam em conta geral de dividendos a pagar, podendo ainda serem distribuídos a qualquer sócio. Dessa forma, entendo que somente quando a transferência da conta dividendos a pagar para a conta dividendos a pagar Renato Yukio Funada, efetua-se a transferência de titularidade dos dividendos ao Sr. Renato. Assim, tendo sido efetivada a transferência ao Sr. Renato em 2 de janeiro de 2018, não ocorreu a decadência do crédito tributário. Passo à análise do mérito. A alegação da autuada de que a distribuição desproporcional de dividendos seria permitida e, portanto, não teria havido doação não merece prosperar. O artigo 1007 do Código Civil define a forma de distribuição de lucros. É certo que uma sociedade pode distribuir dividendos de forma desproporcional às cotas, porém tal fato deve ter embasamento fático e negocial para ser realizado. Assim, caso haja embasamento fático e negocial para a distribuição desproporcional dos lucros, esta não se confunde com doação, mas não havendo tal embasamento, caracteriza-se a doação. Reforço meu entendimento, a resposta à consulta tributária 20952, tem um M a mais aqui, 29521 de 2019, que é utilizada pela própria autuada em seu recurso ordinário, que expõe a diferenciação entre doação e a legal distribuição desproporcional de lucros e dividendos. Eu vou só ler o trechinho grifado da resposta à consulta, que diz: eventual desproporcionalidade na distribuição de lucros também tem razão de ser não no ânimos donandi, como acontece na doação, mas sim em um contexto negocial, exemplo da distribuição por negócios prospectados por cada sócio. E no outro parágrafo ela cita que sendo usado de forma lícita e com o devido propósito negocial. Por mais que no contrato social exista cláusula genérica permitindo a distribuição desproporcional de lucros, não há qualquer embasamento negocial para tal distribuição no presente caso. A autuada não traz qualquer prova ou informação da razão negocial de distribuição desproporcional de lucros. Não havendo qualquer base negocial para distribuição desproporcional, certo é que tal distribuição caracteriza-se como doação, sendo assim correta a autuação. Ante exposto, conheço do recurso ordinário e a ele nego provimento. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, representação fiscal.
Concordo, não tem muito o que discutir aqui, não. Tá. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Ok, muito obrigado. Travou. Vamos lá, doutor Fábio Bezana. Algum questionamento? Presidente, eu só tive uma dúvida, porque o recurso ordinário, com mérito eu concordo plenamente, mas no recurso ordinário tem um lançamento no livro Razão escrito Valores, Lucros Acumulados Distribuídos Renato, em 31/12/2017. Eu não sei se o doutor Paulo chegou a verificar isso, se realmente houve esse pagamento em 2017 ou não. Está na Na página verdade, 209 do recurso, do processo. sim, essa é a alegação dele, que quando ele joga na conta de dividendos a pagar, no lançamento estaria uma indicação do nome do Renato. Mas não tem nenhuma Só que comprovação de pagamento nessa data, né? não teve o Não pagamento. teve. Na Tá, verdade, perfeito. e está na conta de dividendos a pagar, né? Então, assim, você pode fazer o lançamento falando Renato, mas caiu no dividendos a pagar, Tá. pode ser distribuído para qualquer um. É que Em assim, 2018. ele usou distribuídos, né? Não a distribuir, isso que me deu essa dúvida. Mas se não houve É, pagamento, eu estou tranquilo. não houve. Tá, eu acompanho, senhor presidente. Tanto que a autuação, o fato gerador é ele passar para a conta de dividendos a pagar do Renato, né? Então, assim, quando ele passa, mesmo que não teve a distribuição, entende-se que foi, foi, foi feita essa doação para ele. E o que Perfeito. eles alegam é que quando estava na conta geral já tinha sido distribuído. Perfeito, eu acompanho. Eu também não tenho questionamentos. Nós já votamos, eu acho que esse ano, um processo bem parecido, que uma época que muita gente fez a mesma coisa, então, e eu acompanho o doutor Paulo também. Com isso, encerramos os debates. Quórum. Senhor presidente, não está aparecendo quórum para mim aqui. Aguarde um momentinho, ver se aparece. Não, tenta dar um Eu vou refresh. voltar aqui. Isso. Vou recarregar, que às vezes funciona. Continua sem aparecer. Para todos? Para mim também não aparece, não. Para mim também está na fase de debate, você ainda não está verificando o quórum. Pois é, o meu já está. Eu vou cancelar a verificação de quórum aqui no meu computador e vou voltar de novo. Vejam agora. Verificação de quórum. Mudou alguma coisa? Presidente, eu não sei se isso impacta, mas o processo da distribuidora Torrão está como verificando o quórum. Pode ser que Pode ser um erro do presidente. ele não permita. Ele está com 2 processos abertos. É isso. Eu estava tentando ser mais educado, falando que se tivesse a verificação em um, não abria no Eu outro. percebi a sua gentileza. E agora? Agora sim. É muito. Não dá para trabalhar com 2 ao mesmo tempo, né? A cabeça não funciona. Muito bem. Quórum confirmado em votação. Alexandre, encerrando a votação. Encerrando o julgamento também. Encerrado. Muito bem. Vamos à distribuidora de combustíveis Torrão.
Eu sou o relator. Meu voto já está disponível. De qualquer maneira, eu antecipei para todos também. Esse processo ele já andou muito. Foi, voltou, foi, voltou. Faz alguns anos que ele está indo e voltando entre diligências, anulação parcial da decisão pela Câmara Superior, conforme consta do meu relatório. Para não demorar muito, que eu fiz um relatório um pouquinho mais detalhado do que eu costumo fazer, eu vou direto ao voto. Doutor, concede só uma manifestação para eu colocar a parte dos juros? Uhum. Concedido. Obrigada. Bom, eu vou direto ao voto, ok? Eu digo, foram cumpridas as diligências determinadas após a decisão da Câmara Superior, após o que as partes foram chamadas a se manifestarem, como de fato fizeram. Os itens 2 e 3 não fazem mais parte desse litígio, porque o contribuinte aderiu ao PEP, portanto, só está em julgamento o item 1 do AI. E digo, isto posto, e torno para julgamento um recurso ordinário, dado que a Câmara Superior anulou a decisão da Quinta Câmara Julgadora de 22/10/2019, na parte que a considerou extra-petita, especificamente quanto ao Presidente, reconhecimento. Pois não. desculpa interromper. A gente está no processo da Terra Metais, né? Não, Torrão. Ai, desculpa. Torrão. A Terra já está encerrada. Que foi a Tá, não, sustentação oral tá, que eu confundi, tive. eu confundi. Não tem É problema. como estava aberto no outro, eu confundi aqui, desculpa. Tá vendo? 2 processos abertos. Sem problema. Vamos lá, doutor Paulo. Então, aqui, a superior ela anulou a decisão da Quinta Câmara, na parte que a considerou extra-petita, especificamente quanto ao reconhecimento de ofício de existência de erro de direito na autuação, e determinou seu retorno à instância ordinária para novo julgamento em decisão que contou com o seguinte dispositivo: transcrito. E digo, onde se vê que a Câmara Superior anulou a decisão da Quinta Câmara apenas na parte que a considerou como extra-petita, especificamente quanto ao reconhecimento de ofício de erro de direito. Quanto ao item 1, assim foi o recurso. O recurso ele é bem curto e eu transcrevo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, 7. 7 parágrafos extremamente curtos. Transcrevi integralmente. Quanto à parte não reformada nem anulada da decisão, onde especialmente se encontra o enfrentamento das alegações recursais de falta de juntada de OF e de falta de consideração da variação do volume dos combustíveis, repete-se e reitera-se nos seus fundamentos, de forma a manter a unidade topológica integrativa no presente julgamento. Ou seja, eu trouxe aquela parte não reformada para esse voto. Transcrevo integralmente. Preciso fazer um ajuste aqui, um minuto, por favor. Bem, fiz um pequeno ajuste. Na verdade, eu não tenho nada.
E transcrevo aquele, então ele já foi afastado e não reformado essa parte, quanto à questão da USF, que acabou vindo depois, etc. e tal. Aproveito essas razões. E digo, aí prossigo. Na parte anulada da decisão, de folha 292, relativa ao julgamento extrapetita reconhecido pela Câmara Superior, decorreu do enfrentamento da seguinte alegação trazida no recurso ordinário. 2 parágrafos. Verificando o que diz o recurso no ponto. Verificamos também que, em relação aos produtos anidro e diesel B100, o fisco considerou nos estoques as operações com CEFOPs tais, conforme planilhas anexas, excluindo-se as operações com CEFOPs retromencionados e aplicando-se os ajustes em consequência da temperatura, os estoques estão perfeitos. Esse é todo o recurso. Tal alegação, rasa de fundamentação, frise-se, não foi trazida em sede de defesa, não foi tempestivamente submetida à análise e julgamento da adesão à COP, razão porque não poderia ser objeto de recurso, portanto. Ocorre, porém, que por ocasião de suas contrarrazões ao recurso ordinário, em 30/2 de 2019, a douta representação fiscal nada disse, não enfrentou a referida alegação recursal relativa à exclusão das operações com anidro e diesel B100 correspondente aos CEFOPs tais, pressupondo-se a sua concordância tácita no ponto. Após foi proferida a decisão do recurso ordinário, posteriormente anulada pela Colenda Câmara Superior, houve redistribuição do recurso ordinário, cujo julgamento foi convertido em diligência pela 7ª Câmara, quando prevaleceu o voto de preferência no seguinte sentido. Reitere-se. Reservando-me o direito de apreciar o mérito do item 1 do AIN apenas quando do retorno dos autos para julgamento, acompanho a relatora apenas quanto à conversão em diligência para que o AFR aprecie a inclusão do levantamento fiscal do CFOPs tais, referentes ao anidro e biodiesel B100, descritos na planilha de folhas tais, e apresente novo demonstrativo com a exclusão dessas operações no referido levantamento para apreciação do órgão de julgamento, após que seja concedida oportunidade para manifestação do contribuinte da representação fiscal. Fecha aspas. Dando cumprimento à diligência determinada às folhas tais, manifestou-se a fiscalização refazendo as planilhas do levantamento fiscal com a exclusão dos CFOPs tais, o que pressupõe a concordância da fiscalização com tais exclusões. As folhas tais manifestou-se autuada com os seguintes pedidos. Pediu para ser anulado o AIN por falta de RET-RAT, ou a devolução à primeira instância também para a feitura do RET-RAT. E digo, indefiro ambos os pedidos, porque não há falar em nulidade sobre os fundamentos trazidos pela autuada, dado que a conversão em diligência não determinou que se fizesse o termo de RET-RAT. Determinou, sim, que a fiscalização apreciasse a inclusão do levantamento dos referidos CFOPs, o que foi feito regularmente às folhas tais, em atendimento ao pedido da autuada, com os novos cálculos e valores da exigência fiscal corrigida e reduzida, correção essa que encontra fundamento de validade, sobretudo no artigo 11 da Lei 13.457, que assim transcreve. Forte nas razões, afasta também as alegações da autuada trazidas às folhas tais, fundadas nos mesmos fundamentos, nulidade, RET-RAT, duplicidade, etc., e indefere-se os pedidos delas recorrentes. Essa manifestação veio após uma nova diligência que ocorreu nesses autos. Ressalte-se, contudo, que, em razão das correções e exclusões efetuadas na exigência fiscal inicial, o que resultou em penalidade de valor menos gravoso, fica ressalvada a autuada a possibilidade de efetuar o pagamento do débito fiscal
o desconto previsto no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 13.457 de 2009. E transcrevo. E digo, as folhas tais 503 e 505, em 2022, manifestou-se a dota representação fiscal, alegando especialmente não concordar com a modificação do AIN original, porque não houve alegação envolvendo os CFOPs na defesa inicial. Portanto, essas alegações não devem ser analisadas para que não haja supressão de instância, porque não foi provado pela recorrente que a duplicidade em todas as notas fiscais relativas aos CFOP citados. E digo, tais alegações não socorrem a dota de representação fiscal neste momento processual, porque foi minada pela preclusão oportunidade de se controverter alegações recursais da autuada. A autuada trouxe alegações envolvendo os referidos CFOP em seu recurso ordinário, interposto em 21/6/2019. A douta representação apresentou as suas contrarrazões no recurso ordinário em 30/8/2019, sem controverter tais alegações recursais, sem sequer fazer menção a elas, motivo porque se entendeu neste voto que, no ponto, houve a sua concordância tácita com as referidas alegações recursais. Se a parte não controverteu a alegação recursal no momento processual adequado, não se revela legítima a tentativa de controvertê-la quando já passados mais de 2 anos do prazo legal a tanto. Não bastasse isso, é certo que tal questionamento extemporâneo revela comportamento contraditório da Fazenda Pública nesses autos, em contra óbice no princípio nemo potestas venire contra facto próprio, mas o nosso direito repudia o comportamento contraditório das partes, dado que a própria fiscalização foi favorável à exclusão das notas fiscais alusivas aos referidos CFOP. Tanto que refez os cálculos em novos demonstrativos às folhas tais e, posteriormente, reiterou seu posicionamento às folhas tais em resposta a mais uma diligência determinada às folhas tais em 14/12/2023, implementada justamente para dissipar qualquer dúvida relativa ao CFOP ou à duplicidade de inclusão de notas fiscais no levantamento fiscal. Transcrevo a diligência implementada, a outra diligência implementada. E digo, em prosseguimento, não se conhece das inovações ao recurso trazidos pelo autuado das folhas 510 e 531, em boa parte pinçadas da parte anulada da decisão de folha 292 a 302, por se tratar de alegações que não foram expressas e tempestivamente oferecidas pela autuada para análise e julgamento do órgão julgador monocrático ACOR, não podendo ser objeto de recurso, portanto, especialmente quanto tal inovação poderia ter vindo, mas não veio no bojo da defesa, operando-se, portanto, aforismo dormiente dos non succurrit ius. Frise que, em relação ao item 1 do AIN, assim foi toda a alegação trazida na defesa. 2 parágrafos, que transcrevo, que não dizem absolutamente nada. Por fim, quanto aos juros, deve ser respeitada a alteração do entendimento desse tribunal, datada de tal, através da súmula 10 de 2017. Nessa linha, os juros aplicáveis ao caso devem ser recalculados em conformidade com a taxa Selic. Do exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para manter o item 1 do AIN, porém, com a redução decorrente das correções e exclusões efetuadas na exigência fiscal inicial e informadas dos documentos de folhas tais, motivo porque fica expressamente ressalvada a autuada a faculdade de efetuar o pagamento do débito fiscal nos termos do parágrafo 1º do artigo 3 da Lei 13.457 de 2009. Senhores, é como eu votei, e já antecipei para vocês também, e abro discussão. Em discussão, representação fiscal.
Conforme falamos, não vou me opor por conta do posicionamento da fiscalização, que eu analisei as provas e os elementos e acredito que sua decisão esteja acertada. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Doutor Paulo. Vou acompanhar o seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Acompanhe seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Fábio Bezana. Acompanho, presidente. Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem concluída a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 21 de agosto de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson.